Quando eu entro na Manchete, eu estou saindo da TV Rio, que era uma TV local aqui do Rio de Janeiro. Ela ficava ali na Cidade Nova, nem mais o prédio existe, foi tudo demolido. Fazia tudo lá dentro, de tudo um pouco em televisão. Lá dentro tem o meu padrinho em televisão, que é o Roberto Jorge, que infelizmente já não está entre a gente, era o diretor de programação da TV Rio. E quando a TV Rio ela entra lá num problema grave que ela teve, os funcionários todos saem da emissora, eu saí bem antes, e o Roberto Jorge já havia saído para a Manchete. E ele, claro, é minha porta de entrada também para a Rede Manchete, juntamente com também amigo Wilson Cunha, o crítico de cinema, que comandava a divisão de cinema na época. A TV aberta, ela tem vários setores, entre eles tem a divisão de cinema. Então, em 93, com a primeira grande crise que a emissora teve, os principais executivos saíram da emissora. E quem estava lá dentro teve que assumir essas diversas divisões e setores. E para mim ficou a divisão de cinema, que é quem cuida dos enlatados da emissora. Então lá eu cuidava de filme, série, minissérie, desenho animado, tudo que não é produzido pela casa. A rotina no início não foi muito fácil, né? Porque você pega uma emissora que não está bem na audiência, e não estava bem mesmo, porque você tem audiências de 0 e 1, e num momento como esse você tem que reverter uma situação. Então eu tenho que te dizer que o início, né, essa rotina que você me pergunta, foi muito intensa. A questão de você conseguir pegar um produto que revertesse o quadro na minha área, porque cada área estava lutando pelo seu. A teledramaturgia estava lutando com uma coisa que tivesse uma produção legal, que as pessoas quisessem voltar a assistir. Guerra Sem Fim, a nova novela Verdade da Manchete. Estreia terça, 9h30 da noite. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. O jornalístico da Manchete sempre foi muito respeitado, esse tinha uma audiência garantida, uma audiência bem firme, né? Está no ar a segunda edição do Jornal da Manchete. Você tinha a linha de show, que usou muita reprise, mas também tentava fazer alguma coisa, mas muito difícil, porque tudo é produção, dinheiro. Na verdade, a divisão de cinema, ela proporciona à televisão a possibilidade de adquirir produto para exibição sem tanto custo como você ter que produzir algo original. Um filme você bota no ar e já está pronto. Então a missão inicial foi essa, foi entender a Rede Manchete, o momento dela que ela estava passando, os produtos que eu podia ter na minha mão para poder reverter esse quadro pela divisão de cinema, né? O que eu poderia fazer enquanto divisão de cinema em relação à audiência da Rede Manchete. Eu sempre gostei de desenho animado no geral. Eu sempre gostei de séries ao vivo, cinema em geral, né? Para mim isso é uma paixão, já é uma paixão minha. E eu lembro que, nossa, criança, agora eu vou me entregar, tá? Já gostava de National Kid, né? Aquele em preto e branco primeiro. Fantomas, que foi um dos primeiros animes a vir aqui pelo Brasil. Aí depois Robô Gigante, Ultraman, Ultra Seven, Speed Racer. Todos exemplos de animes e tokusatsu, né, que são as séries ao vivo japonesas, que passaram aqui pelo Brasil. Então isso para mim faz parte da minha cultura, faz parte do meu eu. E o meu trabalho na divisão de cinema era como editor. E o que eu editava? Eu editava justamente as séries, Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, Maskman, todos esses, a abertura de break dessas séries. O que é a abertura de break, né? Então, por exemplo, a programação diz, olha, eu preciso dessa série com um break. Então você junta duas partes e cola uma, e corta uma. Preciso dela com 3 breaks, aí você corta para deixar com 4 blocos. E assim por diante. E quando houve a crise, que eu tive que assumir a divisão de cinema, foi justamente por já estar trabalhando nela e saber a rotina, saber exatamente o que estava acontecendo lá. E assim que eu assumo a divisão de cinema,
eu já corro direto para os desenhos que todo mundo conhece, Hanna-Barbera, né, que é o famoso Corrida Maluca, Herculoides, Space Ghost, Bacamarte Chumbinho, Tartaruga Touché e tantos outros, né, que você tem por aí. O famoso Saturday Morning, né, que eles chamam. Os apuros de Penélope, do Tubarão, Hong Kong Fu, Dinamite o Bionicão, os Mussarelas, Mosquete, Mosquito e Moscato, Bacamarte Chumbinho, o Coelho Ricochete. Clube da Criança é pura fantasia. Apresentação Patrícia, de segunda a sexta, 4h45 da tarde. Só que isso não gerou uma audiência expressiva. Tirou daquele quadro de 0 e 1, mas elevou para 2, 3, 4, dependendo do desenho. A questão do anime, né? Ele chega justamente com o Cavaleiro do Zodíaco. É Cavaleiro do Zodíaco que dá o primeiro passo para a era, de fato, do anime na TV Manchete. Porque até então, a TV Manchete tinha animes. Ela tinha o D'Artagnan. Lembra do D'Artagnan? Aquele cachorrinho? Pam, 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 molha. Tinha o Doraemon, que é um clássico, Dom Drácula, também foi bem famoso, Patrulha Estelar, se eu não me engano, Pirata do Espaço, desenhos que estavam acabando o contrato e que eu ainda podia usar. Então eu pegava os melhores, né, que tinha no acervo, os desenhos e séries que eu podia utilizar e ia fazendo uma pequena programação mesclada com a Hanna-Barbera. Por isso que muita gente lembra assim, eu assisti tal desenho na Manchete. Assistiu, mas talvez por uma semana, por 2 semanas, porque era fim de contrato. Então, quando eu vi que Cavaleiros era um nicho, você tinha ali uma forma de captar essa nova audiência para dentro da rede, né? Eu pensei, puxa vida, não podemos perder o que já se tem, porque os tokusatsu, essas séries japonesas, elas serviram de a base para o Cavaleiro. Cavaleiro, ele não entra na TV Manchete sozinho nesse sentido. Já havia um público que consumia produto pop nipônico, né, japonês. Cavaleiro do Zodíaco, ele não chega de forma planejada, ele chega de surpresa. Estou eu um dia na minha sala, achando que os desenhos da Hanna-Barbera estão fazendo um trabalho legal, no que se podia adquirir, né? E eu sou chamado para uma reunião de programação às pressas. Dentro da sala da direção de programação está o diretor de programação, o diretor comercial, que era de São Paulo, excepcionalmente ele estava no Rio, e um outro cara que eu não conhecia, que viria a ser o licenciador da Santoy. E disseram para mim, Eduardo, senta, assiste esse produto e diz pra gente o que você acha. Sentei e foi um promo de 15 minutos, com sangue, luta, gente ferida, corta pulso, fura peito, tira coração, tira olho. Não tinha uma história. Era só cola de imagem de batalha, sangue, gente um batendo no outro, gente morta. Olha, uma coisa horrorosa. 15 minutos de terror. Quando eu acabei de ver aquilo ali, eu olhei e falei assim, não tenho como... Eu estava em pé, né, para ela, não tem como colocar. Eu não tenho onde colocar isso na nossa programação hoje em dia. E o que foi um pesadelo para todos eles, né? Não, pelo amor de Deus, porque isso estava um sucesso. Entender que uma coisa é sucesso nos dias de hoje, século XXI, é uma coisa, é rápido. A gente olha no YouTube, a gente olha num site, a gente fala com alguém do lugar onde diz que é sucesso e essa pessoa vai dizer pra gente se é ou não. Mas nos anos 90, né? A gente está agora falando final de 93, início de 94, isso era por pesquisas encomendadas, eram listas e mais listas de relatórios para se saber. Tudo bem, ele tinha essas listas, mas até eu entender como programador que o que era bom lá para fora seria bom para o Brasil, eu tinha que ver um episódio inteiro. Eu não podia dar meu parecer por aquilo que eu estava vendo. Aquilo que eu estava vendo para mim era lixo, não servia, não tinha por que eu colocar aquilo no ar. Foi como eu comparei. O que eu tenho no ar hoje em dia é como se fosse um copo de leite com açúcar. Você está me dando um limão para espremer em cima. Vai talhar. O que você tem vai acabar se ferrando, né? Nossa, foi horrível, porque o licenciador brigou. Não posso fazer isso, eu não tenho dinheiro para ficar dublando. Tá tudo em espanhol, tá tudo... Eu falei, não tem problema. Você pode me dar episódio inteiro em espanhol, em qualquer mídia que você puder. Mídia não tinha na época essa palavra, né? Em qualquer fita que você quiser. Fita VHS, o Matic BVH, Betacam, qualquer coisa.
Ou o cara ficou muito nervoso? Por quê? Ele já tinha oferecido para outras emissoras antes da Manchete. Sim, todas essas que você está pensando. Todo mundo tinha dito o mesmo não, mas o mesmo não por causa daquele promo. Claro, ninguém tinha parado para pedir episódio completo. E é aí que está o pulo do gato. É aí que está a diferença. Talvez aí nasce o pai dos animes do Brasil. É no momento que eu boto o pé firme e digo, não, eu preciso de episódio inteiro. Eu preciso ver a série, eu preciso entender o que eu vou botar no ar para o meu público infantil. Porque naquela época não tinha classificação indicativa. Você botava o que você achava que deveria botar, né? Existia o bom senso. A regra não, mas o bom senso. O cara muito revoltado, aí olhou para o diretor comercial, olha, agora a parte artística é com ele, só pensa direito, Eduardo, a gente pode estar perdendo um bom produto. Mas é aquela coisa, ninguém ia botar a cabeça na bandeja de prata, né? Aí eu falei, não, só com o episódio inteiro. E não deu outra, uma semana depois, estava na minha mesa, na minha sala, 5 episódios, que eu me lembro, eu sempre falo, é 1, 2, 3, 27, 35, ou 25 e 37, eu não sei direito qual deles. E assistindo aquilo ali, deu para entender que não tinha nada a ver com aquela coisa horrorosa que eu tinha visto. Era real, tinha luta, tinha batalha, tinha sangue, tinha tudo, mas era dentro de um contexto de amizade, era dentro de um contexto de lutas épicas, de signos, de tudo que tem muito apelo, né, para o povo, para as pessoas. E vi ali um grande potencial. Sim, a preocupação sempre foi uma constante na programação de Cavaleiros, até porque na primeira semana não deu nada. Ele dava menos corrida maluca. Então, para mim, eu fiquei desesperado, porque o telefone tocava agora, não era para me elogiar, era para me cobrar. Aí, teus cavaleiros. Olha aí, teus cavaleiros. E aí, quando é que vai começar? Temos que lembrar também que nos anos 90 não temos a comunicação e a acessibilidade que temos hoje em dia. Então a gente teve que esperar o viral, que é a criança que gostou, que assistiu, que foi para a escola, que falou com um, com outro, que na hora de jogar bola já não ia, ficava em casa para ver um desenho, chamava os amigos para dentro de casa. Quer dizer, foi viralizando literalmente, e aí sim tivemos audiências bem expressivas. O Yu Yu Hakusho, que eu chamo de meu bebê, eu acho que muita gente conhece o Yu Yu Hakusho, né? O Yu Yu, ele chega de uma maneira inversa. Não é o distribuidor que manda para mim o produto para eu analisar. Sou eu que recebo de um fã a fita, me apaixono pelo desenho e digo para o comercial, arruma alguém que traga. Porque o Yu Yu Hakusho não tinha feito ainda rodar do mundo. Ele saiu do Japão direto para o Brasil. E era um mistério, porque... Volto a dizer, naquela época não tinha como você ter os episódios antes. E claro, tive que falar com muita gente, especialistas no assunto, editores de revistas especializadas, pessoas que já trabalhavam com isso, que já conheciam a série, para me garantir que não tinha nada muito violento, que a violência era mais fantasiosa, né? E conseguimos adquirir o Yu Yu Hakusho. O problema todo é que, claro, a gente está falando de emissora Block, né? Rede Manchete. E eu recebo um telefonema da superintendente, vou para lá achando que é elogio, e não é elogio nenhum. Na verdade, ela disse para mim que era uma quinta-feira e ela disse o seguinte, olha, vai preparando para tirar o desenho do ar. Minto, era uma quarta-feira, e ela disse o seguinte, a partir de amanhã vai preparando o desenho para sair do ar, porque eu não tenho como manter numa emissora de judeus uma suástica na cabeça de um personagem. Aí você, pum, sua cabeça estoura, você fala, peraí, não tem suástica o desenho. Aí você fala, puxa vida, é o tal do Kazemaru, um personagem careca que tinha uma cruz hindu na testa. O que o Hitler fez foi pegar a cruz hindu, virar e inclinar. Ela não, ela é quadradinha. Mas acabou gerando problema e tivemos que realmente ter uma providência. E qual seria a providência? A dela tirar do ar. A minha foi tipo o seguinte, apagar a cruz hindu literalmente da testa do Kazemaru. E como eu fiz isso? Aí é que é a loucura, né? Botei o emprego em risco, né? Que é aquela coisa da bandeja, né? A cabeça na bandeja. E falei, olha, eu vou para a ilha de edição, me dá a melhor ilha de edição, e lá com o efeito de mesa, que era com joystick, né? Criamos uma bolinha da cor da cabeça do personagem e íamos kill a kill, a marcaçãozinha de edição, né? Indo, porque, entenda, o anime, ele mexe mais o fundo do que a frente.
Tanto que eu brinco muito e vou brincar com vocês. Se quiserem fazer um soco de anime, só ficar na mão na frente do chuveiro, subindo devagarinho, que é igualzinho o soco do Shiryu na cachoeira. É igualzinho, vai aqui devagarinho assim, a água aqui por trás. Então a gente tinha a chance, por ele ser muito devagar o personagem, de fazer esse trabalho. E ele também não aparecia no desenho todo, era só um arco do desenho. E salvamos o Yu Yu Hakusho dele sair do ar, foi até o último episódio. Yu Yu Hakusho, último episódio, nesta sexta, 6h30 da tarde. E a dublagem dele, né, o Marco Ribeiro, que dirigiu a dublagem, ele me ofereceu as gírias, e as gírias ficaram muito boas no desenho, porque sempre quando eu olhei o personagem principal, que é o Yusuke Urameshi, eu sempre entendi ele como um carioca, ele não é um paulista. E o Yu Yu Hakusho precisava de uma pegada mais malandra, mais descontraída, e acho que deu super certo. É melhor parar com isso, cara. Se liga, o que você tá pensando, hein? Tá matando aula? Eu já tô de saco cheio dos seus sermões, tá bom? O que é isso, menina? Ficou louca? Você tá querendo me matar? Agora eu tô na boa. Pai dos animes do Brasil, para mim, não é uma alcunha, não é um nome, é a marca. É você saber que nos anos 90 eu pude levar até vocês momentos de alegria, momentos que você sorriu com seus amigos, que você brincou, que você se emocionou, que você fez uso do que é a televisão, um mecanismo de entretenimento. É algo que não vem meu, ele é um título dado pelo fã. E esse título ele veio depois de uma palestra que eu dei, e aí uma rádio chamada Rádio Animix, que na época era diferente, que eu estou procurando esse vídeo, não acho mais, e ela pediu para fazer uma chamada, né, para a rádio, chamando para que assistissem a cobertura ou que ouvissem a rádio, né. Eu fiz, e quando eu procurei no YouTube essa chamadinha, estava lá, o Pai dos Animes no Brasil. E eu falei, caramba, mas que coisa interessante isso, que uau! E não dei muita bola. Mas aí começou a vir na internet mais coisa, e eu dizia, peraí, mas tá pegando isso. Aí chamavam pro evento, já botavam o Pai dos Animes do Brasil, o Pai dos Animes do Brasil. Eu falei, caramba, então foi uma coisa dada por essa rádio, a Rádio Animix, que eu agradeço muito, e adotada pelo fã. Quer dizer, eles pegaram esse título e começaram a usar para se referir a mim. Desculpa, é muita emoção. As relações dentro da Rede Manchete, elas sempre foram bem diferentes da maioria das emissoras, pelo menos algumas que eu conhecia. Os funcionários, eles eram muito gentis uns com os outros. Não havia essa coisa de eu querer te prejudicar. Você sempre tinha uma pessoa que queria te ajudar, porque você, na verdade, estava ajudando o trabalho dela, e era um trabalho bem de cooperação. Entenda, traíra tem em todo lugar. Isso aí você não vai fugir. Toda empresa tem uma traíra, toda empresa tem aquela pessoinha que, sementinha do mal. Isso não é, a Manchete não era perfeita. Ela tinha também as pessoas que não eram legais. Porém, era tão bom o clima entre os funcionários que essas pessoas não se criavam. Elas acabavam ou saíam da empresa, ou isoladas, ou se juntavam aos bons. Acabavam mudando a própria essência. Isso era muito legal ver. Era muito gostoso de trabalhar lá dentro. Era muito fluídico. A empresa como um todo é aquela coisa, é aquela pessoa que diz para você, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu puder eu te dou. O que você precisar, eu estou aqui para te ajudar, mas grana de sobra eu não tenho. Essa sinceridade, né, que a Manchete passava, claro, entenda, os gestores tinham seus erros, como todos os gestores têm seus erros. Quanto mais a crise se aprofundava, mais claro ficava essa divisão entre funcionários e donos, né? A crise, né? Não tem para todo mundo. A coisa vai se degradando, as pessoas vão ficando tensas porque não recebem salário, as pessoas vão ficando tensas porque não podem executar suas funções. É a degradação, é algo que vai perdendo o alimento, ou a água que vai baixando, você não tem como beber. Então, você acaba entrando em crise, literalmente. Mas na Manchete, olha, a galera levou a emissora até o final, nos momentos mais insólitos, assim, de receber cesta básica como alimento, receber R$50 por semana.
e quem distribuía era eu, era na minha sala. O fim da TV Manchete, ele é muito traumático para qualquer profissional, né? Porque não é aquele fim corporativo seco, ele é aos poucos, ele é aquele próximo dia tem a esperança de que tudo vai dar certo, não dá certo, vai quebrando, aí vem uma outra empresa tentando comprar, boato, fofoca, tensão, e isso tudo foi muito traumático mesmo. Foram momentos horríveis, tá? E o fim dela, literalmente, porque o que acontece? Quando o último grande problema, né, o início de 99... Nova Manchete, tudo novo no verão 99. Aí sim, já estava a emissora completamente quebrada, aí os funcionários botaram cartaz, né, botaram um slidezinho escrito, tal, fazendo um protesto. Nesse momento, ninguém entrava na Manchete, havia um piquete na porta. Só ia para o prédio o diretor de programação, eu, que era da divisão de cinema, aquilo que eu falei lá no início, a gente não precisa de produção, nosso produto está pronto, e alguns técnicos para exibição, só, e acervo de fita. O resto do prédio era vazio, não ia ninguém. Então ficávamos botando a emissora no ar e botamos até o último dia. Eu costumo brincar que eu apaguei literalmente a luz da Rede Manchete. Por quê? Porque no último dia, né, assim, a TV Ômega, que hoje em dia é a Rede TV, ela ia... A prédio da Manchete eram 2 prédios geminados. Então o que acontece? De um lado ficou a massa falida da Rede Manchete, os funcionários todos amontoados, e do outro o RH da TV Ômega, para saber quem ela ia pegar ou não. Então, um dia antes disso acontecer, estava eu colocando no ar a emissora com o diretor de programação, a TV Manchete era toda de vidro, você via ela toda de um ponto ao outro. Aí eu estou na minha sala, eu olho para a sala do diretor de programação, ele desliga a luz dele, o andar ficou todo escuro para lá, pega a mala dele, vem até a minha porta, bate e diz: Eduardo, vamos embora, acabou. Acabou. Amanhã já é outra coisa aqui. Pô, mas não, cara, acabou, vamos embora. Então, quando eu pego a minha mala, me levanto também e apago a divisão de cinema, o corredor ficou todo escuro. Então, eu costumo dizer, eu literalmente fui o último a sair, apaguei a luz da Rede Manchete, porque no outro dia já era completamente diferente. Passou minha vida pelos meus olhos, assim. Foi um momento que você sente a impotência completa, né? Aquela coisa do tipo, gente, nem os cavaleiros agora podem salvar a gente, sabe? Não dá. Acabou mesmo, você sente a emissora como um robô gigante que já não, ele não consegue mais, ele já não se levanta mais, já está desligando ele. Porque literalmente uma emissora quando se desliga é um evento, né? É a morte, você está do lado da morte de uma empresa. Então mais um pouco de você morre também, porque ali dentro estão os seus sonhos, estão todos os seus anseios, estão todas as suas esperanças. Eu estava com a esperança de ter um programa de cinema. É verdade, hoje em dia eu tenho um canal de crítica de cinema que se chama Projeto Cinevisão. Aliás, convido todos, se quiserem conferir o canal, está no YouTube, Projeto Cinevisão, que lá ia ser um programa de cinema chamado Cinevisão, criado por mim. Olá, eu sou Eduardo Miranda e este é o Cinevisão. A partir de agora e nos próximos 30 minutos, você está convidado a fazer parte do mundo mágico do cinema. Já fazia crítica de cinema dentro do programa de domingo. Eu mostrava os bastidores dos principais lançamentos, era um quadro de cinema muito bem cotado, né? Então, para mim, pessoalmente, aquilo foi desmoronar todos os meus anseios. Tudo que eu imaginei que podia de bacana acontecer, desmoronou, caiu tudo. Foi muito triste, muito ruim mesmo, principalmente por causa dessa equipe maravilhosa, que não merecia isso. Pessoas boníssimas que realmente passaram por situações bem difíceis. Já existe 1 milhão de razões por que a Rede Manchete acabou. Sabotagem, lobby, empresas, outras emissoras, ou favores que não foram feitos. Mas eu acho que, assim, friamente falando, a questão administrativa pesou muito. Foi do tipo, eu tenho muito dinheiro, fiz muito dinheiro com Pantanal, Ana Raiz é Trovão, e aí os gastos foram maiores do que na verdade estava se faturando, ou das dívidas que se tinha, porque acumulou-se dívidas. A morte do Adolfo Bloch também determina muito isso. A figura do Adolfo Bloch, ele gerava uma aura protetora tanto a revista, a parte gráfica, né, como a parte de televisão.
Ele era muito querido, ele era uma pessoa muito respeitada no meio. E acho que a morte dele também foi um baque muito grande, quer dizer, é como aquele grande lutador que começa a levar um monte de... Já tomou um forte no queixo, e aí começa a tomar um outro monte de soco e bum, e cai, e não aguenta. Ou, se você quiser de repente pensar, é aquela coisa assim, por cima tá tudo lindo, por baixo está se criando um buraco enorme. Conforme o peso aqui de cima vai aumentando, o terreno cede, cai tudo, né? Bum, cria aquele buracão e desmorona tudo. Então essa é a minha visão de fim da Manchete. Mas digo, volto a dizer, existem várias teorias, muitas teorias. Isso é só uma parte dela. Ela representava a renovação ou a inovação em matéria de TV aberta, porque ela já falava a linguagem de TV a cabo naquela época, com programas, com ideias, com coisas audaciosas, sabe? Com séries audaciosas. Tudo que você vê hoje em dia, se você volta no tempo, você entende que a Manchete já fazia aquilo. Então ela era pioneira no conteúdo, ela era pioneira na técnica, porque você podia ouvir a Rádio Manchete ou a Manchete no rádio. Se você botasse no último dial, você pegava o som dela digital, estéreo. Então isso era uma coisa que as outras emissoras não tinham. Você já tinha então ali a possibilidade de colocar um home theater, né? Você ouvia o programa da Manchete no teu som. Era algo assim que você, os filmes da Manchete você via naquela... Então ela era para mim aquilo, a esperança de que houvesse alguém para e passo com a outra poderosa, para que a gente não sofresse um monopólio, que a gente só tivesse um tipo de consumo. A gente tinha opção de programação, porque a gente sabia que as outras eram mais populares, né? E a TV Manchete, ela se autodenominava TV de primeira classe. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda no TV Mitsubishi, o único que dá mais de 4 anos de garantia total. E o seu Adolfo tinha muita honra, muita alegria de poder falar isso, né? De poder dizer que aquilo ali era uma emissora vanguardista, uma emissora que estava à frente do seu tempo, uma emissora que, sim, queria o gosto popular, mas ensinar ao gosto popular que existia uma outra coisa legal também, né? Outras formas de se ver a cultura, outras formas de se ter entretenimento. Então, para mim, a Manchete representa isso, inovação. Muita gente fala, volta a Manchete, né? Pô, se a Manchete voltasse, você iria? Claro que eu iria para lá. Mas são novos tempos, é nova demanda, é uma luta com o conteúdo digital, é uma luta com o conteúdo on demand, é uma luta com conteúdo pirata, é uma luta com muita coisa hoje em dia. O inédito para a TV aberta está raro demais. Você só tem coisa inédita realmente em TV aberta com aquilo que você produz na sua emissora. E uma palavra para a Rede Manchete é saudade. É a única palavra que fica no peito, né? Porque saber que, mesmo que alguém compre a Massa Falida com o nome, né? E reimplante a Rede Manchete, ela não vai mais ser o que era, infelizmente. E é isso. Saudade. E agradecer muito a todos vocês que, nossa, darem atenção a esse dinossauro. Eu agradeço muito a vocês mesmo. É muito emocionante poder falar para estudantes, né, da Uniswan e pessoas interessadas em comunicação. Eu devo dizer, tudo que eu falei de dificuldade não importa. O que importa no final, tenha dado certo ou não, é tudo aquilo que você conquistou, é tudo aquilo que você pôde marcar uma época.